Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha, aula de botânica, tá bom pessoal? Na aula passada, né, se vocês olharem lá no meu canal, vocês vão ver lá a aula de inicial, né, de introdução de botânica, né, biologia vegetal, tá certo, gente? Agora nós estamos já indo para a próxima aula, que nós vamos estudar especificamente é, filo por filo, tá bom? Então, nós vamos estudar agora as briófitas, tá certo, gente? Briófitas, né? O que são as briófitas, né? São as primeiras plantas que surgiram, né? Há milhões, bilhões de anos atrás, quando surgiu o reino vegetal, né? Surgiram as briófitas, né? Então, a, são os primeiros vegetais do reino vegetal, são as briófitas. Então, elas são bem rudimentares em termos de adaptação ao meio ambiente. Né? Já são plantas fotossintetizantes, têm cloroplastos nas suas células, tudo. Né? Mas elas são plantas totalmente dependentes do quê? Quais são as características das briófitas? Então vamos lá, porque é o que vai diferenciar as briófitas, por exemplo, de uma samambaia que não é uma briófita, né? Ou de um tomateiro, que é um pé de tomate que tem frutas. Então, briófitas, as características são pequenas plantas, né? Se a gente for ver aqui, vocês vão ver aqui, colocando uma régua, olha, com 1 centímetro, 2 centímetros, né, de altura, olha o máximo que elas chegam, né? Então, elas chegam no máximo, são plantas com no máximo 2 centímetros de altura, né? Quais os representantes? Ó, os musgos, as hepáticas, né? Então, os musgos é bem conhecido da gente, né? São aquelas plantinhas, ó, que crescem, são aquelas plantinhas, né, que crescem em lugares muito úmidos, né? No pé da árvore, assim, né? Se a gente entra, quando a gente entra numa floresta, uma árvore bem antiga, você vai ver ali no pé dela esses musgos. São aquela parte bem verdinha que tem ali, às vezes, também em paredes, né, que muito úmidas, que bate pouco sol. Ali costuma, nessa parede costuma crescer também, onde tem muita água, né, em volta, né, nas pedras, né, nos riachos. Quando a gente vai em riacho, a gente vê aquelas pedras assim em volta do riacho, de lagoa, aquela vegetaçãozinha assim, então, de 2 centímetros, que cresce assim, fica bem verdinho, grudado nas pedras, em árvore ou parede. Então, gente, essas briófitas, elas são plantas pequenas, por quê? Porque ela não tem uma estrutura forte para crescer muito. Então, elas não conseguem é, buscar muito a luz, elas são plantas, né, umbrófitas, ou seja, de sombra, né? Elas, se ficar muito seco, elas morrem, então elas são muito dependentes da água, inclusive para a reprodução. Nós vamos estudar o ciclo reprodutivo dela depois, numa outra aula. Vocês vão ver que elas são totalmente dependentes da umidade, diferente de um cactus que cresce no deserto, né? Então, a briófita, por exemplo, nem pensar em crescer em ambiente seco e de muito sol, como o deserto, por exemplo, né? Ela não sobrevive. Então, essas primeiras plantas que surgiram no planeta, elas são muito dependentes da água, né? Elas não têm raízes verdadeiras, né? Elas são umas raizinhas assim que não se chama dentro da biologia da botânica. Os botânicos não consideram isso uma raiz verdadeira. É chamado de rizoide, né? Rizoide. Elas também não possuem um caule verdadeiro, um talinho assim, né? Por isso que são chamadas também de talófitas, porque elas não têm um caule verdadeiro, igual uma árvore, por exemplo, da madeira, etc. Ela é só um caulinho ali que, né, de 2 centímetros de altura, totalmente frágil, né? Sem, sem revestimento, assim, né? Com aquela celulose forte que você vê na madeira, né? Então, também chamado de cauloide, né? Ou seja, um primórdio de caule. E folíolo, né? Que é uma folha muito rudimentar, também não chega a constituir, não chega a ser uma folha, igual a gente vê em árvores aí que tem aquelas nervuras, tudo. É só um folíolo, né? Então essa é a característica
Elas também não produzem flor, não produz fruto, né? Não produz semente, né? É uma planta, então, bastante antiga, né? São as primeiras vegetais que surgiram aí. Fazem fotossíntese? Sim, né? Geralmente tem cor verde, né? Mas, então, essas são as características das briófitas. Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Então, aqui a gente vê, por exemplo, olha, então, aqui os folíolos, né, bem rudimentares, aqui, isso daqui, ó, é um talo, né? Não é um caule verdadeiro isso aqui, né? Um cauloide, né? Tem a rizoide aqui também, ó, e aqui as folhinhas, ó, tá vendo? Não chega nem a ser uma folha, né? Isso daqui é uma parte dela que espicha assim, chega no máximo dois. As folhinhas estão aqui, ó. Se você for observar aqui, então, fica isso aqui que a gente chama de sporófita, cresce para cima aqui, olha, né? Entendeu? Mas as folhinhas, mesmo os folíolos estão aqui, ó, né? Não tem caule, não tem raiz verdadeira, totalmente dependente da umidade, não tem semente, não tem flor nem fruto, e outra característica também, não tem vaso condutor, né? Ou seja, não tem um caule verdadeiro, né? Ela não tem, por exemplo, igual uma árvore de 60 metros, por exemplo, que tem todo um sistema para levar água até na copa, até nas folhas, né? Não, essa planta aqui não tem essa estrutura, tá certo? Ela não tem o que? Vaso, né? Não tem vaso condutor. Também é uma característica importante desse filo aí, tá certo, gente? Então tá bom. Vamos para a próximo filo, que são as pteridófitas. Tá? A próxima planta que a gente vai estudar são as pteridófitas. Eu vou estudar o ciclo reprodutivo dessa planta junto com o das pteridófitas, tá certo? Porque a gente faz uma comparação para vocês verem como que é, tá bom? Tudo de bom, até a próxima aula.